Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, muita luz para a tua vida, muito bom dia nesse sábado, nesse dia 27 de setembro. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu profetizo que o seu lar, que a sua casa será um verdadeiro pedaço do céu. E hoje, 11º elo da nossa poderosa campanha Meu Lar, Meu Céu. Transforme a tua casa em um pedaço do céu. Quero agradecer a Deus por você estar aqui. Quero te pedir que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque todos os dias, às 6 horas da manhã, eu estou aqui falando de vida e de mudança de vida. Eu estou aqui para orar por você, para interceder por você, e eu te peço que você me ajude a evangelizar o Brasil. O Brasil precisa do Senhor Jesus e bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem, hoje é dia 27 de setembro e eu quero falar hoje num tema, um assunto que eu acho que tem tudo a ver com a sua casa, a sua família, porque a Bíblia diz, Deuteronômio 7:26, não colocarás dentro da tua casa nenhuma abominação, para que a sua casa não seja amaldiçoada. Quando você coloca uma abominação, quando você coloca algo dentro da sua casa que é abominável aos olhos de Deus, você está abrindo brecha, está abrindo porta para a maldição entrar. E hoje, aqui no Brasil, é comemorado, nesse dia 27 de setembro, o dia de São Cosme e São Damião. Você conhece a história de São Cosme e São Damião? Você sabe quem eles são? Você sabe por que eles foram perseguidos, torturados e mortos? Eu quero falar com você a respeito disso hoje, rapidamente, antes da gente orar. Bem, Cosme e Damião, eles foram dois médicos, dois irmãos gêmeos, médicos, cristãos, que pregavam o evangelho e ajudavam os pobres. Eles tratavam dos pobres, faziam ali caridade, né? Eles exerciam a profissão deles, a vocação deles de médicos e também pregavam o evangelho. Até aí tudo bem. Eles eram dois médicos cristãos que faziam caridade, cuidavam das pessoas, os mais humildes, os mais pobres. Só que São Cosme e Damião viveram ali mais ou menos 300 anos depois de Cristo, no 3º século, né, depois de Cristo. E naquela época ainda havia uma perseguição do Império Romano aos cristãos. O Império Romano, o imperador Constantino, ainda não tinha instituído que o cristianismo seria a religião predominante de Roma. Então, existia uma religião pagã, em Roma, e essa religião pagã obrigava a todos os cidadãos dali que estavam debaixo do Império Romano a adorarem as imagens aos ídolos pagãos de Roma. E aí, Cosme e Damião, esses dois médicos convertidos ao evangelho, cristãos, eles não aceitavam se prostrar diante dos deuses de Roma, diante dos deuses pagãos. Eles não aceitavam se prostrar diante dos ídolos, diante das estátuas. E por eles negarem isso, eles foram perseguidos pelo Império Romano, foram presos, torturados e mortos. Agora olha só que coisa, né? Dois médicos cristãos do 3º século, eles morreram porque não aceitaram adorar imagens. Eles não aceitaram adorar ídolos. E hoje eles são adorados como ídolos, como imagens. Fazem culto para eles. Cosme e Damião, eles não aceitaram adorar a nenhum outro Deus, a nenhum outro ídolo que não fosse o Senhor. Sabe por quê? Porque um companheiro de profissão deles, a saber, o apóstolo Lucas, que também era médico, olha o que ele deixou registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo
de número 4, versículo 8. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ah, eu estou indo num culto, numa missa de Cosme e Damião. Jesus falou que não se deve fazer isso. Nós só devemos prestar culto a Deus. Nós só devemos prestar culto a Deus e não a ídolo nenhum. 2 médicos, 2 irmãos gêmeos, médicos cristãos, que foram perseguidos por não adorar imagens, hoje são adorados como imagem. Reflita nisso. Eu respeito a sua crença, eu respeito a sua forma de pensar, né? Mas eu sou obrigado a falar a verdade. Eu estou aqui para te ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é contra isso. Amém? Se você quer ter um lar abençoado, se você quer ter uma casa que seja um pedaço do céu, que aí na sua casa só haja culto e adoração ao único Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E agora eu quero falar sobre os doces de São Cosme e Damião. Nossa, mas isso aí é complicado. Eu lembro quando eu era criança, imagina uma criança, você falar para uma criança que ela não pode comer um doce. Imagina você falar para uma criança que ela não pode brincar com as outras crianças correndo atrás de doce. Eu, graças a Deus, fui criado em um lar evangélico. O meu avô, ele era presbítero, né, de uma igreja pentecostal. Eu fui criado dentro de um lar cristão. Eu fui criado dentro de um lar evangélico. Para você ter uma ideia, eu só fui ter televisão em casa com 10 anos de idade. Na minha casa não tinha nem televisão, né? Eu só fui ver desenho animado com 10 anos de idade. Graças a Deus por isso. Hoje eu agradeço a Deus por ter nascido no lar cristão e não ter tido nenhuma influência maligna através de desenhos animados. Mas aí, o meu avô era um homem de Deus e ele era um homem muito sábio. Sabe o que ele fazia? Quando chegava dia de Cosme e Damião, um dia antes, ele ia numa casa de doces, ele comprava uns saquinhos, ele comprava os doces lá, colocavam ali aquele saquinho e ele me dava. Ele falava assim, olha, você não vai precisar correr atrás de doce na rua, porque aqui, ó, o doce já está aqui, você vai comer esse aí, esse já orei, esse já abençoei e esse não tem problema nenhum. Muitos desses doces que as crianças comem na rua são doces que são oferecidos a ídolos, são oferecidos a entidades, são oferecidos até mesmo a demônios. E você, como uma pessoa sábia, uma pessoa que teme ao Senhor, não deve deixar que os seus filhos comam desses doces. Amém? Eu estou aqui para falar a verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade. E eu quero orar por você, para que se por acaso alguém da sua casa comer doces hoje, doces que foram oferecidos para demônios, oferecidos para entidades malignas, que esse mal venha a cair por terra. E que esses doces não venham a fazer mal para a tua casa e para a tua família. Amém? Posso orar por você? Você aceita essa oração? Então, se você aceita, fecha os olhos, que eu quero orar pela tua casa. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, nós devemos sim aprender sobre a história de Cosme e Damião. Esses 2 médicos, meu Pai, do 3º século, que foram muito usados nas mãos do Senhor. Senhor Deus, eles morreram, foram perseguidos, torturados e mortos, porque não aceitaram idolatrar imagens. Senhor Deus, e hoje, muitos por falta de sabedoria estão adorando imagens de Cosme e Damião. Senhor Deus, tenha misericórdia desse povo. Meu Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, abre os olhos deles para que eles possam enxergar a verdade do Teu Evangelho. Senhor Deus, a Tua palavra diz que somente ao Senhor nós devemos dar culto, somente ao Senhor nós devemos adorar. Então, Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, se por acaso entrou um doce dentro dessa casa, uma criança dentro dessa família comeu esses doces, que nenhum mal tenha poder de tocar na vida dessas pessoas. Pai, transforma a maldição em bênção agora. Deus, no nome de Jesus Cristo,
Que o Senhor venha blindar essa família, acampar com os teus anjos de guerra ao redor desse lugar, guardando, livrando, jogando por terra todo o mal. Em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Olha, eu quero te dizer que eu respeito a sua fé, eu quero te dizer que eu não estou aqui para pregar religião, eu estou aqui para falar de Deus e da palavra do Senhor, que é a verdade. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Se você concorda com aquilo que eu preguei, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Se você não concorda também, pode escrever da mesma forma. Eu não tenho problema nenhum em receber crítica, né? Nós vivemos em um país laico e você tem direito a se expressar e a seguir aquilo que você quiser. Eu estou aqui defendendo o ponto de vista teológico e protestante, que é a fé que eu creio, que é a fé que eu acredito. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você gostou do vídeo, curte ele, compartilha com pessoas da sua família para que eles venham aprender à luz do Evangelho. Amanhã, grande encerramento dessa campanha, Meu Lar, Meu Céu. Transforme a sua casa em um pedaço do céu. Deus abençoe você e até amanhã, se o Senhor quiser.